tá? Então, irmãos, a gente vai falar hoje sobre uma passagem que está em Lucas capítulo 22, especificamente o verso 31. Se eu dar um contexto aqui, né? Lucas está falando, nesse momento aqui, da última reunião de Cristo com os discípulos, né, na ceia do Senhor. Né? Eu não vou me deter na ceia, a gente já discutiu um pouco sobre isso em outros momentos e vai discutir um pouco mais em outras ocasiões. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: no verso 24, Lucas começa a narrar que surgiu entre eles uma discussão, né? Entre os discípulos surgiu uma discussão. Que discussão? De quem seria o maior no reino de Deus, né? E aí Jesus ele começa a quebrar o argumento de que o maior é aquele que é servido ou que lidera, mas ele coloca uma perspectiva que é contrária à perspectiva do mundo. Ele diz assim: olha, maior é aquele que serve. Por quê? Isso não aparece aqui em Lucas, mas aparece em João, né, que Jesus ele se despe, né, coloca uma toalha, cinge uma toalha nos lombos e vai lavar os pés dos discípulos, né? E ele fala: olha, vocês ainda não entendem o que eu vos faço, vocês vão entender, né? Então, se vocês quiserem ter parte comigo, vocês precisam permitir serem servidos por mim e servirem uns aos outros. Então, esse conceito, princípio, ele aparece aqui em Lucas. Não aparece a cena, não é descrito por Lucas, mas o princípio está aqui. Por quê? Porque eles estão discutindo quem é o maior e Cristo quebra eles com o argumento falando: não, maior não é quem é servido, maior é o que serve. Então, qual é o princípio da liderança dentro do reino de Deus? Serviço. O que é ministério? Ministério, a palavra ministério, no original em grego, traduzido é serviço, é servir, é se doar por alguém. Diaconia é serviço. Então, nós não somos chamados, irmãos, para liderar tomando a frente, mas sim para liderar servindo, se doando. E aí entra o contexto do Lucas 22, 31, onde, após argumentar que maior é o que serve, Jesus vira para Pedro e ele fala o seguinte: Simão, Simão, Satanás me pediu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então, basicamente isso daqui. Eu vou trabalhar alguns textos paralelos, meus irmãos. Quando é que eu fiquei pensando nisso aqui? Acho que faz umas 3 semanas. Meu sogro, ele apresenta um programa de rádio. Ele é pastor lá em Pirassununga, né? Ele apresenta um programa de rádio que ele manda o link pra gente lá no Facebook. E aí eles leram essa passagem aqui, mas foi só ler mesmo, assim. Leram e deram uma interpretação muito en passant. E me serviu naquela ocasião, acho que umas 3 semanas atrás, eu fiquei pensando, né, meditando nessa palavra. Depois eu até compartilhei com a Viviane, e eu acho que eu falei um dia lá na Fábio sobre essa mesma passagem. Eu falei assim: olha, quando Jesus ele olha para Pedro, ele fala assim: Simão, Simão, Satanás me pediu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por vós para que a vossa fé não desfaleça. Quando vos converteres, né, consola, apacenta, né, conduza os seus irmãos. E aí a pergunta que eu fiz para Vivi, que eu também fiz na FAB, eu faço aqui também para quem não me ouviu fazer essa pergunta, né? Essa passagem não parece um pouco estranha? Porque a gente vê lá em Jó, já que vocês estavam estudando Jó, né? Ferreira e Gabi estavam estudando Jó. A gente vê em Jó que Satanás chega para Deus e pede para tocar em Jó.
E a gente normalmente interpreta que, caramba, por que Satanás pede para tocar em Jó? Porque Jó é servo de Deus, né? Então, se Satanás pede para tocar em Pedro, ele pede para Jesus. Jesus fala, ele me pediu para peneirar você. Então, a gente interpreta o que não. Então, Pedro é servo de Deus, né? Porque Satanás foi pedir, né? Só que, um pouquinho mais abaixo, ele fala assim, ó, quando você se converter, Pedro, você consola, apacenta, cuida dos teus irmãos. Aí você fica naquela dicotomia mental, né? Cola as placas, vamos dizer assim. Porque, caramba, Pedro era ou não era convertido? Porque se ele era convertido, eu entendo que Satanás pediu. Mas se ele não era, então por que Satanás pediu? E aí, eu fiz essa pergunta, eu lembro dele na resposta do Ferreira, né? Ele falou assim, não. Eu falei, por que ele pediu então? Ele, não, porque Deus, né, é o Senhor de todas as coisas. Então, para fazer qualquer coisa, Satanás precisa da autorização de Deus, né? Mas aí a gente começa a olhar outras passagens paralelas em que Satanás, por exemplo, ele vai tentar Jesus. Ele leva Jesus até o pináculo do templo, coloca ele no pináculo do templo e fala assim, está vendo todos os reinos da terra? Né? Me foram dados. Me foi dada autoridade sobre esses reinos. E eu posso dar a quem eu quiser. Ou seja, ele tem um nível de autoridade que foi dado a ele. E Jesus, quando Satanás fala isso, né, ele coloca uma oferta. Olha, eu posso dar a quem eu quiser, se você me adorar, prostrado me adorar, eu te dou domínio sobre esses reinos. Qual é a missão de Cristo na Terra? Morrer por nós, certo? Para quê? Hã? E o que seria dado a ele em troca disso? Já estava no céu, né? Irmãos, isso aqui é uma coisa interessante que às vezes a gente não para pensar. O governo de Cristo, a gente até canta isso, né? A gente canta, né, que Cristo está coroado, né? Ou que nós coroamos, né? Nós coroamos a Cristo como rei, né? É que ele é entronizado, né? Entre outras canções que a gente usa, mas a gente não para pensar sobre isso. O governo de Cristo, o reinado de Cristo, é como a gente vê em várias passagens do Novo Testamento, para reconciliar com Deus todas as coisas. Então, ele não veio só reconciliar o homem, ele veio reconciliar toda a criação com Deus, através de um reinado onde Cristo é coroado. E o governo de Cristo, o reinado de Cristo, não é dado a ele, digamos assim, por herança somente, mas ele é conquistado. Ele conquistou o reinado da cruz. Ele conquistou o direito de sentar no trono. Através do quê? Através do cumprimento de toda a lei moral e toda a lei legal, conforme estava no Antigo Testamento, e herdando salvação para a humanidade e domínio sobre a morte. Então, aquela passagem onde Paulo fala que ele riscou a cédula que era contra nós e cravou na cruz, né? Ou seja, a gente tinha uma dívida. Essa dívida, ela ia ser protestada. Digamos que você está devendo para Deus e ele ia bater na tua porta uma hora e ia cobrar. Quando? Quando você morrer. Ele ia falar assim, cadê a tua dívida? Aí ele ia mostrar para você um escrito de dívida, ou seja, um papel escrito assim, Ferreira, prostituição, pornografia, adultério, blá, 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 todos os pecados do Ferreira listados naquela listinha, né? Aí ele fala, ok, você me deve isso, então para você é morte, né? Passa para cá, morte. E assim ia ser para toda a humanidade. O que Cristo fez? Ele comprou o direito da tua dívida. Como? Com sangue na cruz. Então ele pegou aquele papelzinho da dívida do Ferreira, rasgou e cravou na cruz. Falou assim, não, aqui ó, eu comprei a dívida dele. Eu comprei a dívida dele e paguei. Então quando o Ferreira chegar diante de Deus, Deus vai olhar assim, caramba, cadê teu papel de dívida? Aí Cristo vai falar, não, esse daqui é meu. Levanta a mão, a dívida dele está aqui na cruz.
Aí não, então pode passar. Por quê? Porque pelo Ferreira mesmo não tem nenhuma condição de passar. Por quê? Porque ele é devedor. Ele deve muito. Então, ele deve, Gabi deve, todos nós devemos. Então, o governo de Cristo, irmãos, foi conquistado por Cristo. Ele tinha o direito? Ele tinha. Mas o que Filipenses fala? Que ele se esvaziou desse direito, ele se fez homem e ele veio aqui para conquistar. Ele conquistou o direito de estar governando. O que Satanás está oferecendo a ele? Ele fala assim, ó, você veio aqui para reinar, não é? Então, você veio aqui para conquistar e reinar. Eu te dou um atalho para isso. É só você me adorar. É isso que ele está falando. Olha, me adora que eu te dou um atalho para isso. Aí Jesus fala para ele o quê? Não, mentiroso, você não tem essa autoridade. Não. Ele fala assim, olha, não, é só a Deus que você adora. Só Ele você presta culto. Ele não questiona Satanás que Satanás não tem autoridade. Por quê? Porque Satanás tinha. Quando Satanás está conversando com Deus acerca de Jó, Deus fala assim, de onde é que tu vem? Né? No hebraico fala Ra-Satã, né? Ra-Satã é tipo o Satanás. Eu posso chegar e falar assim, o Ferreira, a Gabi, a Fabi, o Brian, no português faz sentido. No hebraico não faz. Você não usa artigo antes de nome próprio. Não faria sentido falar o Ferreira em hebraico. Em hebraico é Ferreira. Se o Ferreira é sargento, o sargento faz sentido. Ou seja, um título pode ser precedido de artigo, um nome próprio não pode. Então, Satanás, em hebraico original, é adversário. Em termos jurídicos, é um acusador. É como se o livro de Jó estivesse referindo a Satanás como o Satã, o acusador. Ou seja, ele, num tribunal, ele é aquele que é o promotor de justiça. É o cara que vem mostrar as acusações. E qual é a acusação que Satanás está mostrando ali? Está falando assim, olha, o senhor está dizendo aí, né, que eu não tenho direito sobre o reino da terra. Por quê? Porque Satanás está falando assim, de onde você vem, Satanás? Não, eu venho do meu reino. Que reino? O reino que eu ganhei. Ganhou de quem? Do homem. Por quê? Porque o homem, o Senhor deu a ele a autoridade para governar sobre todas as coisas e ele passou para mim. Quando? Quando ele pecou. Então, eu tenho direito sobre esse reino aqui. E eu vim de passear por ele. Aí Deus fala assim, então você acha que você tem direito de passear no reino e fiscalizar como se você fosse dono total de tudo que está lá? Por isso que Deus fala assim, mas você viu Jó? Tipo assim, ele fala assim, olha, você acha que você é o rei de tudo lá, né? Por que a Bíblia se refere a Satanás como príncipe desse mundo? Né? Por que ele se refere como príncipe? Porque ele tem principado, ele tem autoridade. Né? Ou príncipe deste século, porque ele tem autoridade. Então ele estava como quem tem autoridade fiscalizando o reino dele. Olha aqui, esse aqui é o meu reino. Aí Deus fala assim, não é negativo, não é o teu reino não, porque ele já viu Jó? Você viu Jó? Aí ele fala, não, mas Jó, eu tenho acusação contra Jó. Ele só te adora porque o Senhor compra ele. Ele só te adora porque o Senhor dá tudo para ele. Aí fala, não, pode tirar tudo dele, que você vai ver que ele continua me adorando. Aí depois, olha, ele só te adora porque o Senhor não tocou na pele dele. Pele por pele, né? Se eu tocar nele, você vai ver que ele vai blasfemar na tua cara. Né? Então, o que Satanás está exercendo ali? Poder de autoridade sobre o reino dele. E ele exerce esse poder de autoridade, né, com liberdade. Tanto que quando ele vai pedir para tocar em Jó, então deixa eu tocar nele. Fala, tá, só não tira a vida dele. Aí, nas artimanhas de Satanás, ele faz um vento soprar e a casa cai sobre os filhos morrem. Né? Só que diz que ele levanta um povo, se não me engano são os caldeus, para marcharem contra as crias de Jó e matarem o gado, e matarem os servos, e aprisionarem os servos. Ou seja, Satanás não pediu autorização para Deus para usar outras pessoas para tocar em Jó, ou nas coisas de Jó. Ele pediu para tocar, autorização para Deus para tocar em Jó. Por quê? Porque as outras pessoas eram de quem? Eram dele. Então, Satanás, ele tem,
vamos lá, se você está no mundo, se você é escravo deste mundo, se você pertence ao mundo, você está nas mãos do reino de Satanás. É isso. Por isso que você vê, por exemplo, que tinha uma mulher há 12 anos, era escrava de quem? Ela tinha o problema de andar encurvado. Ela era escrava de Satanás. Cristo fala, não, ela é prisioneira de Satanás. Por quê? Andava no mundo. Então, quando a gente anda longe de Deus, Satanás não precisa de autorização para nos tocar. Ele pode nos tocar. Aí você olha para Pedro e fala assim, não, então, peraí, beleza, entendi isso em relação a Jó, entendi isso em várias outras passagens, mas então Pedro era convertido. Então por que Cristo fala quando te converteres, né? Consola os teus irmãos, ajuda teus irmãos, ajuda eles a se firmarem, né? Aí eu fui olhar, falei assim, não, acho que o segredo está na língua original. Quando você vai olhar, acho que todos aqui já ouviram falar da palavra metanoia, né? O que é metanoia? Metanoia é mudança de mentalidade, é conversão. É a palavra que a gente usa no grego para se referir a se converter. É aquilo que gera em você o estado que está descrito lá em Romanos 12, 1 e 2, né? Onde você sai de uma mente egoísta, centrada em você, e passa para uma mente transformada, onde você começa a olhar para as coisas de forma diferente, na perspectiva da eternidade. Isso gera em você mudança de atitude, que faz você se tornar um sacrifício vivo. A gente até cantou isso na canção aqui, né? Que você vem oferecer a tua vida a Deus como sacrifício vivo. Irmãos, é muito pesado cantar isso, porque você está dizendo o seguinte: eu mudei a minha mentalidade e toda a minha vida e toda a minha existência é para glorificar o Deus vivo. Quando você ora isso, quando você canta isso, quando você dirige isso a Deus, você está dizendo assim: Deus, faz o que o Senhor quiser. Eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho muito temor em falar isso. Uma vez eu tremi na base, quando minha esposa orando comigo na cama, ela falou assim: Deus, toma nossas vidas e faz o que o Senhor quiser. Irmãos, eu falei para ele, no outro dia eu falei assim: caramba, quando você orou aquilo ali, eu tremi. Por quê? Vamos lá. São nesses pequenos momentos que às vezes você começa a se analisar e ver se você é convertido mesmo. Porque se você tem medo de orar isso, é sinal de que você crê que oração é poderosa em seus efeitos e que Deus existe. Porque senão você não teria temor de orar isso. Não acontece nada mesmo, Deus não existe, entendeu? Ou então a oração não funciona. E eu falei assim: caramba, pra gente orar esse tipo de coisa, você realmente tem que estar disposto a dizer assim: Deus, então você pode fazer o que quiser. E fazer o que quiser, irmãos, vai desde, como eu já falei, eu tenho 27 anos, 28 praticamente de serviço. Ou seja, daqui a 3 anos e meio eu tenho tempo para me aposentar. E se eu sair daqui hoje e essa noite em sonho, eu acredito que Deus fala em sonho, mas Ele pode falar agora aqui no meu ouvido. Mas digamos que eu vou dormir essa noite e Deus vem me visitar no sonho e fala assim: sai da FAB. Deus, mas só falta 3 anos e meio. Sai da FAB agora. Veja bem, eu orei para Deus fazer o quê? Deus, faz a minha vida o que o Senhor quiser. E se Ele falar assim: sai da FAB agora? Irmãos, eu tenho medo dele falar isso para mim. Vai lá pro Iraque, vai lá pro... Vamos lá. Por quê? Porque eu não sei se eu estou pronto para ouvir isso. Você está entendendo? Assim como Deus chegou para Abraão e falou assim, já Abraão, né? Tá, me dá teu filho aí. Deus falou assim: me dá o Tony. Não, dá ele para mim. Você está entendendo? Irmãos, você está pronto para abrir mão daquilo que te é mais precioso? O espírito está pronto, a carne que fraca. A tua carne não quer isso, não. A tua carne não quer isso. E se Deus chegasse para o Brian, naquela época que a Fabi estava enferma, e ele falasse assim: olha, eu quero que ela glorifique o meu nome perecendo no hospital, me louvando e me adorando.
Porque você contava que Deus era suficientemente bondoso, misericordioso para curar. Como curou. Amém, glória a Deus. Mas se ele falasse que ele queria ser glorificado não com a cura, mas com a morte, você estava pronto para isso? Fabiana estava pronta para isso? Talvez estivesse, quando chegou um certo momento que eu acho que Deus está mudando o teu coração pelo que você já me falou, né? Mas, irmãos, assim, você recebeu um não de Deus, porque é um não, né? Deus, cura meu cachorrinho. Não. Deus, me cura do câncer. Não. Deus, eu gostaria que meu filho crescesse e fosse um grande homem de Deus. Aí Deus chega e fala assim, com 18 anos, fala assim, não, fala pra ele, né? Fala assim, não, eu quero você no campo missionário. Aonde? No Irã. A chance, ele vai morrer lá. Aí você tá pronta, a mãe que é mais sentimental, tá pronta para olhar assim, não, meu filho, vou botar a mão na tua cabeça, orar por ti e vá com Deus, né? Vai se consumir por Deus, porque foi Deus que mandou. Irmãos, isso é uma coisa muito difícil. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente acabou de cantar isso aqui. Se foi só uma música vazia, então era melhor ter cantado, sei lá, sabor de mel, como Zaqueu, coisa do tipo, entendeu? Ou como é que é? Por todo lado, ou suave, abençoado. Ou então tem outra que como é que é? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A luta acabou, agora é só vitória, entendeu? Irmãos, eu quero colocar em vocês temor que não é cantado, porque a canção e a oração é uma declaração diante de Deus. Não venham para um momento de louvor achando que tudo que você está falando são palavras vazias, senão não tem sentido estar cantando, é melhor não cantar. Então você tem que fazer da sua canção uma declaração a Deus verdadeira. Então não cante só com a boca, cante com a mente. Assim, pensando em tudo que você está falando. Caramba, eu falei para Deus aqui que eu vou oferecer minha vida em sacrifício, cara. Então, tá, beleza, voltando aqui. Aí Jesus olha para Satanás e fala assim, não, você pode até ter autoridade, mas eu tenho um mandamento, eu tenho um propósito. Então você vê Satanás chegando para Cristo e falando assim, ó, eu quero peneirar Pedro como trigo. E aí, quando você olha para o original, você vai ver lá na frente quando Jesus fala assim, Pedro, quando te converteres, ele não usa metanoia, ele não usa a palavra conversão, ele fala assim, quando você se recobrar, quando você mudar o rumo, do rumo que você vai tomar após você ser peneirado, você consola os seus irmãos. Então ele não está falando de conversão, mudança de mente. A palavra conversão aqui é mal traduzida. Ele está falando assim, olha, quando você se recobrar daquilo que você vai passar, da experiência que você vai viver, você usa esse aprendizado em prol dos teus irmãos. Então, o que ele está falando aqui? Aí vamos voltar lá. Jesus fala assim, Simão, Simão. É como se a Vivi falasse assim, primeiro que ela falar Dantas já é meio estranho, entendeu? Se ela fala Ulisses, então, eu já sei que o bicho está pegando, entendeu? Então, ela falar Dantas é estranho, geralmente é amor, não sei o quê. Fala Dantas já é esquisito. Ulisses, cara, o que eu fiz errado? Né? Se ela falar assim, Ulisses, aí só tem 3 ocasiões em que Jesus ele se refere a pessoas chamando 2 vezes pelo nome. Vocês sabem quais são? Vocês se lembram de cabeça? Primeiro é essa aqui, Simão, Simão, né? Então, a entonação de Simão, Simão é boa ou é ruim? Ruim, né? Chamou a atenção. É tipo, olha, ó, presta atenção que eu vou falar. É tipo isso. Tem uma outra ocasião que está lá em Lucas 10. Verdade. Marta, exatamente, Lucas 10. É verdade também, né? Que ele repete verdade e verdade. 2 vezes. Abre lá em Lucas 10. Se quiser só me ouvir.
no verso 38 fala assim, ó. Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então você vê Jesus usando a mesma entonação que ele usou com Pedro, usando com Marta. E tem uma outra passagem que está em Atos 9. Abram Atos 9, vocês vão ver. Se quiserem, elas só me ouçam, né? Atos 9, verso... Vamos no 3, né? Em sua viagem de quem? Eu vou voltar um pouquinho mais. Vamos do 1, 9:1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes carta para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E a partir daí é a consagração e a separação de Paulo para o ministério. Então, você vê então 3 passagens onde Jesus se refere a algumas pessoas, chamando 2 vezes pelo nome. O que essas passagens têm em comum? Irmão, se você prestar atenção, tudo tem a ver com natureza. A natureza da pessoa enquanto servo de Deus. No caso de Pedro, ele fala assim: Simão, Simão. Você vai ver aqui nessa passagem de Pedro, né, que em certo momento ele fala assim: não, Cristo, eu estou pronto a ir para a prisão e morrer se for necessário. Ele fala assim: a minha natureza é de sacrifício. E Jesus fala: não é. A tua natureza não é essa. Quando é Marta, Marta fala assim: olha, a minha natureza, né, é de serviço. E Jesus fala assim: não é bem isso não. Né? Porque a única coisa que importa em termos de serviço não é ativismo, não é o que você está fazendo. Eu não estou preocupado com rendimento. Você está querendo me apresentar performance, e eu não quero performance, eu quero relacionamento. A tua irmã está aos meus pés, então você não está. Então a natureza daquilo que você quer me apresentar não é a que eu quero. E quando é Paulo, é a mesma coisa, porque Paulo, você vai ver lá no livro de Gálatas, você vai ver no livro de Atos, capítulo 22, se eu não me engano, e capítulo 26, quando Paulo está narrando como era a vida dele enquanto fariseu. Em Filipenses 3 ele fala isso também. Ele fala que ele era perseguidor da igreja por zelo. Fala assim: eu tinha zelo de Deus e eu perseguia a igreja por causa do meu zelo. Então, Jesus vai trabalhar com Paulo. Olha só, Paulo, a tua natureza zelosa, ela está desvirtuada. Porque você pensa que você tem zelo, mas você não tem. Porque o verdadeiro zelo vem de relacionamento comigo, que é o que você não tem. Então, as 3 vezes que Jesus se refere a essas pessoas, ele aborda essas pessoas chamando a atenção deles que a natureza de serviço, a natureza de vida, de estilo de vida em Cristo está errada. E quando ele vai trabalhar com Pedro, ele fala assim: Pedro, olha só, a natureza daquilo que você pensa que é, não é. Você pensa que você está disposto a morrer por mim, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes.
Ou seja, você diz que está disposto a morrer por mim, mas na hora do vamos ver, você não vai estar disposto a morrer por mim, você vai me negar. E aí, irmãos, o que é interessante quando a gente para pensar nisso? Eu estava falando aqui sobre as canções, né? A gente canta que está disposto a entregar a nossa vida como sacrifício vivo no altar de Deus, né? Como oferta viva em teu altar, cantamos aqui, certo? Mas eu vou afirmar para vocês, na hora do câncer é que você conhece a tua verdadeira natureza. Na hora do luto é que você conhece a tua verdadeira natureza. Na hora do filho com autismo é que você conhece a tua verdadeira natureza. Ou seja, na hora do vamos ver, na hora que o bicho pega, na hora que o bicho pega, é que você vai realmente ver se você é trigo ou se você é joio. Quando Satanás olha para Jesus, ele fala assim: Jesus, olha só, esse Pedro aí que anda contigo, eu acho que ele não é trigo não. Ele é sujeira. Ele é a palha. Como é que é peneirar como trigo, irmão? Era pegar o trigo, o pezinho de trigo, você arranca ele, joga ele na peneira e joga para o alto. Para quê? Para você joga para o alto, o grão que é mais pesado ele cai de volta para a peneira e o vento leva a palha. Isso é peneirar como trigo. É separar o que é sujeira do que é semente. Satanás, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez com Jó. Só que ele está fazendo com Pedro. Ele fala assim: olha, você diz que você tem um servo, que ele declara que a natureza dele é de sacrifício, é de renúncia. Lembra que eu falei na semana passada qual é a verdadeira natureza do caminho? Qual é a verdadeira natureza do caminho? É te tirar do pasto verdejante e te levar para a mesa em sacrifício. É o que está lá em Salmo 23. Aqui é a mesma coisa, né? Satanás está falando assim: eu quero peneirar esse camarada, por quê? Porque ele pensa que ele está pronto para mesa, mas eu vou mostrar que ele não está pronto para mesa. E aí Jesus fala o quê? Negativo, Satanás, você não vai tocar em Pedro. Porque a gente pode pensar o seguinte: não, né? Eu sirvo a Deus, então Satanás ele não vai me tocar, porque Deus vai me proteger. Não, ele não guardou Jó da tentação, ele também não guardou Pedro. Porque Jesus, quando ele vai falar para Pedro, ele fala assim: olha, e eu falei para Satanás que negativo, ele não pode te tocar, porque você é um apóstolo separado por mim, que eu mesmo escolhi depois de uma noite de oração. Não, ele fala assim: mas eu roguei por vós para que você não desfaleça. Então ele falou que, ok, Satanás está autorizado para tocar nele. Ele não falou que não ia deixar Satanás tocar em Pedro. Ele falou assim: eu vou rogar para você não desfalecer, mas que ele vai te peneirar, ele vai te peneirar. Irmãos, então, Lutero ele tem uma frase interessante. Ele fala que o diabo é o diabo de Deus. E vamos lá, tudo pertence a ele. A gente cantou isso aqui também. Tudo está nas mãos de Deus. Deus é o Deus soberano. A gente orou isso daqui. O Ferreira orou isso na oração dele. Deus é o Deus soberano, faz o que ele quer. Irmãos, aí não é só Satanás. Deus usa a enfermidade, Deus usa a doença do Tony, Deus usa o câncer da Fabi, Deus usa o autismo dos meus filhos, Deus usa as provações da Gabi, Deus usa todas as dificuldades que cada um de nós aqui passa, Deus usa o luto da família da Jéssica, Deus usa as enfermidades do Dani e do Nilson, Deus usa a enfermidade do Bruno e da Vanessa, Deus usa todas as dificuldades, Deus usa e permite que Satanás venha a agir, às vezes, trazendo dificuldade nas nossas vidas. Para quê? Para mostrar e revelar a nós a nossa verdadeira natureza. Para quê? Para que aconteça o que aconteceu com Pedro. Então Pedro ele tinha a jactância, ele tinha a falsa impressão de que ele morreria por Cristo. Eu não acredito que Pedro estava sendo demagogo aqui não, eu acho que ele estava sendo verdadeiro segundo a cegueira do coração dele. Tipo assim, a hora que chegar a provação, eu vou morrer pelo Senhor. E aí Satanás estava lá, pronto a ser usado por Deus para mostrar que não. E aí acontece o quê? Cristo fala: olha, eu vou orar para você não desfalecer,
mas eu vou te dizer que você vai me negar. E aí, a gente não precisa ler, eu posso falar isso aqui. Um pouquinho depois acontece o quê? Jesus é preso, ele é levado para a casa do sumo sacerdote e ele é julgado. Quando ele está na transição, provavelmente, da conversa dele com o sumo sacerdote até a ida dele para o Sinédrio, onde é, digamos assim, ele é levado depois até Pôncio Pilatos para ser finalmente condenado, ele passa pelo pátio, Pedro está no pátio da casa do sumo sacerdote, e aí os servos estão ali perguntando, né, em volta da fogueira, ele está se aquecendo, aí olham para ele e falam assim, eu não vi você com o Nazareno? Não sou eu não. Não, é você mesmo, eu vi você é daquele dos Galileus. Não sou eu não. Eu já falei que eu não conheço ele. Aí quando ele fala a terceira vez que não conhece, a Bíblia diz que o olhar de Cristo, ou seja, Cristo estava saindo de uma sala para outra no meio do julgamento, o olhar dele cruza com o olhar de Pedro. E aí o galo canta. Ou seja, o que foi o olhar de Cristo para o olhar de Pedro? Foi tipo assim, eu não falei? Foi tipo assim, você não falou que morreria, mas você me negou 3 vezes. Ou seja, a tua natureza ainda não é a natureza de Cristo, vamos dizer assim. A tua natureza ainda não é igual à minha natureza. Você pensa que você morreria, mas você não morreria. Então, a gente estava aqui cantando que a gente quer ser o sacrifício vivo no altar dele. Irmãos, eu vou ser categórico em dizer que você não está preparado para isso. Você está julgando meu coração. Irmãos, se Deus falasse para você entregar teu filho, cara, eu não estou preparado para entregar. Vamos lá, eu tive que entregar os meus, mas pelo menos eles estão vivos. Mas teve um certo momento que eu falei assim, Deus, toma meus filhos, eles são teus, eu consagrei eles desde o ventre, né? Não, estão consagrados ao Senhor desde o ventre. Ele falou, tá bom, então é meu. Ai não, mas não era assim que eu queria que o Senhor usasse. Né? Mas foi isso, pessoal? Vamos ser verdadeiros. É isso. Eu quero que eles sejam consagrados desde o ventre, para o Senhor usar eles para a tua glória, do jeito que eu planejei. E não do jeito que o Senhor quer. Então, às vezes a gente pensa que a gente realmente está pronto, como Pedro pensava. Veja bem, eu não estou duvidando da sinceridade do coração de vocês, mas eu estou querendo provocar vocês a duvidarem de si mesmos. Para quê? Para pensarem assim, caramba, o que eu tenho de mais valioso? Pierre, caramba, se a coisa mais valiosa que você tem é a sua esposa, comece a pensar, caramba, e se Deus pedisse ela para mim? Se a coisa mais valiosa que você tem é ele, e se Deus pedisse ele para mim? E aí ele pode pedir de várias maneiras, tá? Pode pedir de várias maneiras. Mas a mais fácil de imaginar é num leito de enfermidade. Caramba, você mesmo assim estaria com essa disposição toda de dizer assim, não, eu sou um sacrifício vivo no teu altar, Deus, eu faço tudo para honra e glória do teu nome. Isso é só mais fácil de você enxergar quando você coloca a coisa que é mais valiosa. Eu olho para a cara da Gabi, eu sei que é o filho dela. Assim, não precisa, assim, não é você, infelizmente. Entendeu? Leva ele. O contrário também é filho dele. Mais de ser, mais de Emanuel. Tá junto ali, Misericórdia. Mas para quem tem filho, né? Para quem tem a Bíblia fala, né? Que a esposa É porque a mãe, se eu perder ele, eu me perco. Eu até reformulei esse meu pensamento. Há um tempo atrás, eu sempre afirmava para as pessoas, ó, por você ser uma só carne com o seu cônjuge, então, o teu maior amor não pode ser os seus filhos, tem que ser o seu cônjuge. Eu refinei um pouco esse meu pensamento no seguinte sentido. Isso é verdade para o homem. Por quê? Porque eu não posso olhar só para a questão do aspecto de uma só carne, mas pelo papel dentro do matrimônio. Então, o maior amor, digamos assim, o sacrifício para que o homem está disposto a fazer maior tem que ser para a sua esposa, e o da esposa tem que ser pela prole.
biblicamente falando, é isso que você enxerga dentro das Escrituras. Então, é natural que a mãe esteja disposta, digamos, a morrer pelo filho antes do esposo, mas o esposo está disposto a morrer pela esposa antes do filho, porque é o papel do homem. A gente pode discutir isso um pouquinho melhor em outra ocasião, porque não é o meu foco aqui. Eu posso até mostrar os textos, embasar um pouco melhor, mas tenho isso em mente, né? Tá, mas voltando, a gente só vai saber, os que têm filhos, imaginem os filhos, os que têm cônjuge, imaginem o cônjuge, ou qualquer outra condição de certeza, de estabilidade que você tem na sua vida sendo tirada de você, e Deus falando assim, não, eu estou pedindo isso para a glória do meu nome, você não falou que queria oferecer isso, a sua vida em sacrifício, estou pedindo a tua vida em sacrifício, se você estaria disposto a passar por isso. Pedro falou que estava, muitas vezes a gente canta dizendo que está, muitas vezes a gente ora dizendo que está, mas quando chega um momento de Deus pedir alguma coisa, às vezes Deus não pede nem isso, Deus pede uma coisa mais simples, a gente já fica frustrado, a gente Deus não falou não, né? Às vezes ele não está pedindo nenhuma coisa tão grandiosa assim, a gente já fica frustrado, zangado com Deus, né? Blasfemando no coração, às vezes não blasfema com a boca, mas blasfema no coração, né? E aí Pedro passou por isso, e aí a Bíblia diz que ele chora amargamente, e depois que ele chora amargamente, ele vaza. Irmãos, isso que é interessante, né? Ele falou que estava disposto a morrer e ir para a prisão. Quando ele constata que essa não é a natureza dele, ele vai embora. Por quê? Porque ele não fica. Quem fica é João. João fica. Pedro não fica. Pedro vai embora. E Jesus tinha 3 mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. Só quem fica é João. E as mulheres. Era o mais novo. Então, os demais, eles vazam. E aí você vai ver depois, já no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus encontrando os discípulos e Pedro está pescando. Ou seja, lá atrás, lá no chamado, Jesus fala assim, olha, vem comigo que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Ele fala assim, olha, você abandona o teu ofício, abandona o teu velho estilo de vida, eu vou te dar um novo estilo de vida. O que Cristo está falando? Abandona a tua velha natureza e eu vou te dar uma nova natureza. Quando Pedro constatou que a natureza dele não tinha sido transformada, ele volta ao velho estilo de vida. Ou seja, ele não dá prosseguimento àquilo que Jesus queria fazer nele. Ele fala assim, já que eu pensei que eu era uma coisa que eu não sou, então eu vou voltar a fazer uma coisa que eu já fazia antes. Eu não posso continuar sendo pescador de homens que ele falou que eu seria. E não importa as promessas, não importa que ele falou que ele ia ressuscitar, porque ele falou várias vezes isso. Ele anunciou isso várias vezes, mas os caras estavam cegos. E ele começou a olhar para a natureza dele de pecador. E aí quando ele vê, está lá pescando, e Cristo aparece na margem, e os discípulos falam, não, é Jesus. Aí ele se joga na água, ele tinha esse ímpeto, né? Ele era impetuoso, se joga na água, nada na frente dos outros, e vai lá encontrar com Cristo. E aí Cristo vai comer com eles. Lembra que eu estava falando, né? Que o ministério de Cristo não se encerra na cruz, se encerra na mesa? Você vai ver no final do livro de Lucas, que o último evento que ele tem com os discípulos, antes de levar eles até o local onde ele ascende aos céus, é a mesa. É um momento de comunhão com eles na mesa. A cruz era uma maneira de Cristo ensinar a servir a mesa, vamos dizer assim. A última mensagem que ele passa antes da cruz é a mesa, é a ceia. Ou seja, é o serviço, a doação, a renúncia mútua. E aí, Cristo retoma isso com Pedro, ele chama Pedro para onde? Para a mesa. Ele fala, vem aqui comer comigo. E eles já estão comendo em volta da fogueira, comendo peixe. E aí, Cristo olha para Pedro e fala assim, Simão, filho de João, né? Tu me amas? E aí Pedro responde, tu sabes que eu te amo? Ok, então apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de João, tu me amas? Ele fala, tu me amas mais do que a esses, né? Falando dos outros discípulos. Ele diz, não, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Por que ele faz isso 3 vezes? Para deixar ele se redimir. Porque ele negou 3 vezes. O que Jesus vem trabalhar em Pedro? Falar assim, olha, para cada erro seu,
eu tenho uma reconciliação. Para cada erro seu, eu tenho um perdão. Para cada erro seu, eu tenho uma solução. Não vai ficar nada pendente, não vai ficar nada para trás. Só que tem um segredinho aí nessa passagem que é interessante. Quando Jesus olha para Pedro e fala assim, olha, Pedro, tu me amas? No original, acho que vocês já ouviram falar que tem 4 tipos, né, de palavras que a gente traduz por amor em português, mas ela significa um amor em grego. 3 são mais conhecidos, que é o ágape, o filéu e o amor eros, né? Esses são mais conhecidos. O eros é um amor erótico, é um amor carnal. O filéu é o amor de irmão, né? É o amor fraternal, vamos dizer assim. E o ágape é um amor de Deus, é um amor de sacrifício, de renúncia. Quando diz lá em João 3,16 que ele amou o mundo, né, que tanto que deu seu filho unigênito, é esse amor, é um amor de doação, é um amor de renúncia, é um amor de entrega, é um amor de esvaziamento. Quando Jesus ele olha para Pedro, ele fala assim, Pedro, tu me agapau? Tu me agape? Assim, olha, você me agape? Aí Pedro fala, Senhor, tu sabe que eu te filéu. Então ele está falando assim, Pedro, tu me ama com o amor sacrificial que tu falou que tinha por mim, lá naquele momento que você falou que você morreria por mim? Aí Pedro fala, tu sabes que eu te amo fraternalmente. Eu não tenho esse nível de amor. Às vezes a gente pensa que no português que é tipo assim, tu me ama? Aí Pedro está falando, eu te amo. Não, Jesus está tipo assim, relembrando ele, olha, tu lembra que você falou que tu era ágape? Tu é ágape? Assim, está tentando mostrar para ele, olha, você admite quem você é. Qual é a tua natureza? Minha natureza não é ágape, minha natureza é filéu. Então ele está falando assim, Pedro, tu me ágape, tu morre sacrificialmente por mim, tu se esvazia, tu renuncia, e aí Pedro fala, eu não tenho ainda essa condição, eu sou filéu. Aí ele fala, ok, então como é que você vai exercer isso? Apacentando as ovelhas. Ele fala assim, como é que você vai crescer em amor, em renúncia? Se doando pelos teus irmãos. Então ele vai falar de novo, olha, tu me ágape? Aí ele, não, Deus, filéu, né? Então você precisa se integrar com a igreja, você precisa aprender a renunciar, você precisa se interagir com os teus irmãos. Os teus irmãos são a chave para você entender isso que eu estou falando. E aí, finalmente, Jesus, no último, ele fala assim, Pedro, tu me filéu? Aí já não fala mais ágape. Aí Pedro, Senhor, tu sabe, aí diz assim, olha, que Pedro se entristece. Por que ele se entristece? Porque Jesus desceu no nível dele e falou assim, então tu me filéu, né? Aí ele fala, sim, Deus, é Jesus, filéu. Aí, ok, então você apacenta os meus cordeiros. Então, qual é a grande mensagem que eu queria deixar aqui no final das contas, né? Irmãos, Deus nos chama para sacrifício, para renúncia. Mas sacrifício e renúncia exige uma mudança de mente e de identidade e de natureza. Sem essa mudança de natureza, a gente pode estar se iludindo achando que serve a Deus, mas não serve como deveria. O nosso caminho de servidão, o nosso caminho de renúncia e de entrega, para a gente sair do pasto verdejante de Salmo 23 e chegar até a mesa, ele passa pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque é no vale da sombra da morte aonde eu aprendo a exercer essa renúncia, a exercer essa entrega. O vale da sombra da morte, né, pode ser o Tony, o vale da sombra da morte pode ser o câncer, o vale da sombra da morte pode ser o autismo, o vale da sombra da morte pode ser qualquer outro tipo de luta que você enfrenta no teu cotidiano que vai te ensinar a realmente renunciar por amor a Ele. É você aprender
a exercer isso que você pensa que você exerce, mas talvez não tenha condição de exercer. E muitas vezes, esse vale da sombra da morte é uma condição da vida, é uma condição natural, ou pode ser sim uma permissão que Deus dá a Satanás para tocar na sua vida, e você vai pensar assim, caramba, mas onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou pecando? Às vezes não é questão de pecar ou não pecar, é questão de ser aperfeiçoado naquilo que Deus quer que você seja aperfeiçoado. Então, não fica olhando para a natureza do teu pecado somente, ou o ímpio que está ao teu lado falando assim, mas ele não passa por isso. Ou então, onde é que eu estou errando? Onde é que eu pequei? Né? Eu e a Vivi, a gente passou muito por isso, em questões de autismo das crianças, falar assim, e nos perguntar, né? Caramba, onde é que nós erramos? Onde é que a gente pecou? O que é que a gente fez para herdar esta herança? Ou herdar essa aprovação? Acho que é a primeira pergunta natural. É natural, né? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? E às vezes, irmãos, não quer dizer que você seja perfeito. Eu não estou querendo apacentar o teu ego e falar assim, não, às vezes não é o teu pecado. Pecado todos nós temos. Mas eu estou querendo dizer, às vezes não é por causa do teu pecado, mas é por causa da natureza que Deus quer gerar em você. A natureza que Pedro não tinha e ele precisava ter. A natureza que talvez você, Lorena e Pierre, não tenham e vocês precisam ter. Que a Fabi e o Brian não tinham e precisavam ter. Que eu e Vivi nós não tínhamos. Isso eu posso dizer com plena convicção no meu coração e na minha alma. Que nós somos melhores cristãos hoje do que éramos antes do autismo das crianças. Eu tenho certeza. Fabiana, você é melhor cristã antes do câncer ou depois do câncer? Então eu tenho certeza que quando você aprende a trilhar o vale da sombra da morte e se permite ser peneirado, se você for trigo, você cai de volta na peneira. Se você for palha, você vai ser levado pelo vento. Porque o peneirar é isso. Então, isso serve para você identificar, caramba, eu acho que ainda não sou o trigo que deveria ser. Então eu preciso morrer. Para quê? Para que nova vida seja gerada em mim e eu possa servir a Deus em espírito e verdade. Ficou claro isso, irmãos? Amém. Eu vou parar essa gravação aqui. Eu pensei uma coisa que vocês não pensam igual.